E eu passei os últimos 12 meses usando o S25 Ultra como smartphone principal e desde que eu peguei ele em mãos pela primeira vez, algumas coisas mudaram. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Um vídeo contando apenas experiências que foram boas e também ruins que eu tive com esse celular. E eu sinceramente espero que esse vídeo chegue até a Samsung para ver se eles melhoram algumas coisas. Eu começo falando sobre o design e a condição do S25 Ultra após um ano, e ele continua sendo, para mim, um dos celulares mais bonitos que eu já tive em mãos. É um smartphone sólido com uma proposta de robustez e detalhes somente presente nesse modelo aqui. Ainda assim, eu continuo com as mesmas críticas de sempre, como o bump de câmeras que é excessivo, faz o celular balançar bastante quando apoiado sobre a mesa, mas eu sei que se eu utilizar uma capinha isso resolve, né? E 99% do tempo que eu tive com ele, ele estava protegido por uma. O smartphone segue intacto, mas o que eu não posso dizer o mesmo é da capa de couro original da Samsung, que na minha opinião até que aguentou bem o tranco. Olha, eu sinceramente não tenho sanidade mental para usar um smartphone desse calibre aqui sem proteção e não aconselho também ninguém a fazer isso com qualquer smartphone. As lentes, como sempre, elas ficam expostas, né, sem nenhum tipo de proteção e até agora não apresentaram riscos ou danos. Isso mostra que a proteção das lentes é muito boa mesmo. Afinal, ficar com ele no bolso, junto com as chaves ou até mesmo na bolsa de praia em meio à areia, né, costuma ser muito fácil para ter arranhões e, de fato, tá intacto. Já a tela é um caso um pouco diferente, mas calma lá, não é arranhão. O que eu percebi foi a perda daquela camada de proteção contra a oleosidade. Agora qualquer toque deixa marcas de dedo bem visíveis na tela. Eu até cheguei a comprar uma película para tentar recuperar aquela sensação boa de um suave toque, né? Mas a que eu escolhi era de procedência bem duvidosa e a leitura de digitais não funcionava. Meus amigos, eu fiz a besteira maior ainda. Eu comprei uma película com um furo na área do leitor de digitais. Exatamente. Pode me julgar porque eu realmente mereço. Mas foi a única forma que eu encontrei de manter a biometria funcionando com os bancos. Eu coloquei a película durante uma viagem, então não estava longe de casa e não queria correr o risco de perder acesso aos aplicativos bancários. Afinal, quando você refaz a biometria, precisa autenticar novamente em cada conta de instituição que você já utilizava esse recurso. E sim, eu vou trocá-la logo, então eu estava esperando só mais um tempinho e para ter valido um pouco mais a pena esse investimento, né? Fica a dica aqui, compre uma boa película, uma de qualidade para manter um celular muito bem limpo a tela e sem nenhum arranhão. Então se ela for estragar essa película, ótimo, pelo menos a tela vai continuar perfeita por baixo. E por que eu não instalei uma película antes? Simples, o S25 Ultra tem a melhor camada anti-reflexo que eu já vi em um smartphone. E ao instalar uma película, essa camada foi para o espaço. Eu testei recentemente o Realme GT8 Pro, que não tem essa camada anti-reflexo, mas ele compensa com seus 7000 nits de brilho. Talvez telas brilhantes não precisem dessa camada anti-reflexo, mas no caso do S25 Ultra, é muito boa a camada e ele não é tão brilhante assim, apesar de ser brilhante o suficiente para mim. E a Samsung tem uma película original que custa R$ 139 e também possui essa camada anti-reflexo, pelo menos é o que eles dizem no site. Vou experimentar. As câmeras, óbvio, continuam as mesmas, mas de fato, quais foram as que eu mais utilizei? Eu passei esse ano inteiro produzindo conteúdos aqui para o YouTube e muitas das imagens que você vê de celular aqui no canal foram gravadas com o S25 Ultra, aqueles detalhes super de perto ou alguma configuração que eu estava fazendo em tela, geralmente eu gravo isso com o celular e não a minha câmera que está aqui na frente fazendo a gravação. E o motivo é óbvio, né? Gravar em 4K a 60 frames com uma estabilização incrível é muito simples, muito melhor do que eu pegar esse trambolho de câmera aqui, ligar, colocar cartão de memória, passar tudo para o computador, né? Com o celular basta eu pressionar o aplicativo da câmera, deslizar para vídeo, eu já saio gravando. Essas imagens talvez não produzam aquele efeito desfocado que as câmeras profissionais ou a lente que eu tenho aqui são capazes de produzir. Mas para mim são nítidas o suficiente para ninguém se queixar, inclusive se você estiver assistindo na TV. E ao final da gravação eu pego aqui o Quick Share, jogo tudo para o meu PC instantaneamente, sem fios, sem eu precisar colocar um leitor de cartão de memória, é tudo muito rápido e simples.
Por isso que eu costumo utilizar muito o smartphone para a produção desse tipo de conteúdo. Às vezes o editor tá lá, olha, preciso dessa imagenzinha aqui para completar melhor o vídeo. Eu vou aqui, faço ligeirinho, já subo ele no servidor e o editor pega lá rapidinho. 5 minutos ele tá com todo o material em mãos. E eu pouco apago também o material que eu uso, graças aos 512 GB que tem aqui dentro. Eu tenho ainda disponíveis uns 328, como você pode ver aí, que me garante ainda um bom tempo. Mas sim, eu preciso limpar algumas coisas do celular. Ainda bem que essa versão aqui não exige tanto assim, né? Quanto às fotos, eu não posso me queixar, tá? Eu sempre que precisei de alguma foto, o celular serviu super bem. Literalmente ele é point to shoot, abre a câmera, aperta o botão e pronto. A foto sai muito boa em qualquer ocasião. Talvez não sejam as melhores fotos do mundo, é bem verdade, mas para mim sempre supriu a necessidade. E elas não tiveram assim um avanço significativo desde que o celular foi lançado. Os updates para mim não fizeram tanta diferença assim em câmeras. Não que isso seja ruim, desde o princípio para mim elas estavam sempre funcionando. E de fato o conjunto de câmeras do S25 Ultra é um dos mais, se não o mais completo. Ele tem duas lentes de zoom, né? Uma lente ultra-wide e a tradicional. E com todas elas são ótimas fotos com alta resolução e qualidade. Desempenho também nunca foi um problema aqui no S25 Ultra, mesmo após as atualizações, e ele continua assim. O AnTuTu Benchmark, por exemplo, confirmou 2,8 milhões de pontos. Há poucos dias atrás eu comparei ele com o GT8 Pro da Realme, que eu já falei, e eu reavivei esse teste lá e para mim nessa versão 11 aí tá super de boa, né? Nunca precisei mais do que ele me oferece de performance. No ano passado o Snapdragon 8 Elite foi o grande rei dos jogos aqui para nossos testes, né? Para você ter uma ideia, entre os 10 melhores colocados do teste de desempenho, 7 deles utilizavam esse chip que o S25 Ultra também usa. E o S25 Ultra ainda faz a parte dele quando o assunto é controle de temperatura. O aparelho tem uma câmera a vapor maior do que a geração anterior, e algo que eu acho que se fez necessário. Isso porque o chassi dele é feito de titânio, é um material mais resistente, porém menos eficiente na dissipação de calor quando comparado ao alumínio, que é utilizado na maioria dos celulares topo de linha. Para você ter uma ideia, a própria Apple deixou de usar esse material nos iPhones 17 Pro. Aqui a Samsung conseguiu contornar bem essa limitação de calor e manter um desempenho sob controle, mantendo tudo funcionando sem aquecer bastante. Eu não sei exatamente o que eu fiz, mas o meu celular começou a drenar a bateria muito rápido. Eu tenho vários aplicativos instalados, é bem verdade, e vários serviços rodando tudo ao mesmo tempo, como Samsung Health, os aplicativos de banco, a parte de casa inteligente, as redes sociais e tudo que vocês também utilizam, né? E como quase eu nunca fecho os aplicativos, vários continuam ativos em segundo plano e acabam consumindo bastante bateria sem eu perceber. A verdade é que se eu ativar aquela proteção de bateria para ele ficar com 85% da carga, eu chego ao final do dia com menos de 20% ainda restante do meu uso diário, sem grandes esforços. Quando eu viajei para Foz do Iguaçu alguns dias atrás, eu precisei desativar essa opção e durante a viagem ele ficou no carregador de indução no carro o tempo todo. E nesse período ele não descarregou, mas foram durante os passeios por lá, bastante fotos tiradas, vídeo das cataratas, e ao chegar de volta do carro a bateria estava quase esgotando. Mas a saúde ainda continua ótima, só que o consumo de alguns aplicativos com ele ligado ou a tela desligada realmente tem drenado bastante a bateria. O bom é que ele possui carregamento sem fios. Hoje, para o meu ver, é fundamental em qualquer smartphone. É muito cômodo você posicionar o aparelho ali e pronto, ele está sempre carregando, né? Mas eu sinto falta do magnetismo para ele acomodar melhor em qualquer carregador enquanto está ali parado, né? Quando eu comparei ele com o Realme GT8 Pro, por exemplo, a diferença era enorme. Aquele celular tinha 7.000 mAh e a tela muito mais brilhante, né? E mesmo usando como meu smartphone principal por algumas semanas, eu chegava no fim do dia com cerca de 25% de bateria ainda restante. A Samsung precisa evoluir nisso, já que os rumores indicam que o próximo S26 Ultra deve manter os mesmos 5.000 mAh. Se isso não bastasse, eu fui checar que as gerações passadas e desde o S20 Ultra que a bateria tem os mesmos 5.000 mAh. Tá mais na hora do que aumentar essa capacidade, mas só quem sabe em 2027. A S Pen do meu S25 Ultra talvez é a caneta de celular menos utilizada no mundo. Ela continua aqui só ocupando espaço do celular que talvez poderia ter sido usado para armazenar mais bateria. Eu respeito quem faz o uso dela, mas eu acho totalmente desnecessária em um smartphone. Eu te pergunto,
Você trocaria uma S Pen por mais 1000 mAh de bateria? Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Responde aí nos comentários. A minha opinião é que assino aonde. Olha só, para mim a S Pen faz todo sentido no Fold 7 e é onde que ele foi subtraído por conta da espessura fina do smartphone, né? No S25 Ultra com uma tela bem menor, sei lá, não me convence que ela seja muito útil. O Now Brief e também Now Bar são outros exemplos de coisas que floparam para mim. No review de 3 meses que eu fiz dele, eu mencionei que eles e a IA no geral eram de pouco uso, né? Confesso que eu usei muito mais a IA nos últimos meses, especialmente o Circule para pesquisar, que funciona, ao meu ver, perfeitamente. Mas de fato, o Now Bar só serve para ver se o Inter tá ganhando ou perdendo, e se tratando de 2025, né, eu vi muito mais vezes ele perdendo. As atualizações de sistema afetaram o uso do celular? Fez ele ficar mais lento? Olha, de forma alguma. O que eu notei com o passar do tempo, e já mencionei antes, foi a piora no consumo de bateria. As atualizações da One UI podem talvez ter afetado? Acredito que sim, mas eu não consigo comprovar isso com números. A One UI para mim é uma das melhores interfaces, se não a melhor. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Eu gosto também de outras interfaces mais simplistas, mas a personalização, organização e especialmente a fluidez dela, nos smartphones mais caros, é bem verdade, fazem eu gostar tanto dessa interface. E o pacote de IA deles também é o mais completo que a gente tem em 2026 até o presente momento. E eu confesso que não usava com tanta frequência assim, mas é questão de utilização mesmo para poder usufruir de todos os benefícios. Eu já falei, esse Circule para pesquisar é ótimo e para mim, de longe, a ferramenta mais usada. Também tem aquele editor de fotos que eu uso para remover coisas indesejadas das imagens, que ao meu ver funciona super bem também. Eu tive na última semana em reunião com a Samsung, onde eles apresentaram algumas coisas que eles estão fazendo para valorizar os produtos usados, né? Como você já deve ter acompanhado, a Samsung foi a primeira a trazer 7 anos de atualização de Android. Então estão atualizando aí os produtos mais antigos com recursos de inteligência artificial também para fazer eles manter os mesmos recursos dos novos e não perder tanto valor assim. Tudo isso para te dizer que provavelmente o S25 Ultra não vai cair tanto de preço quanto você estava esperando, especialmente agora com a chegada do S26 Ultra. Para finalizar, eu indico para você a troca de um S25 Ultra por um S26 Ultra. Se os rumores se confirmarem, faz zero sentido você trocar o S25 Ultra pelo 26 Ultra. Sinceramente falando, você tem em mãos um dos melhores smartphones da história. Eu vou comprar ele para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês e também tentar trazer um conteúdo mostrando como comprar ele com desconto agressivo que a Samsung vai fazer nos lançamentos, se você quiser. Porque ano passado eu paguei metade do preço, então, no lançamento. Então se você quer ver esse aí, bota aí, ó. Eu quero ver o vídeo de desconto do S26 Ultra que eu vou fazer para vocês, tá? Então te inscreve aí no canal para não perder mais nada de conteúdos que a gente produz por aqui. Esse smartphone aqui deu o que falar pra gente e é muito utilizado. Eu garanto que quem comprou ele não se arrependeu. Grande abraço, até o próximo vídeo.